por falar aqui, né, a esquizofrenia para a máquina, para os que vão assistir depois. Estamos começando. Hoje é 28 de abril de 2022, né? Estamos dando sequência no curso, depois vocês vão ter condição de assistir a aula gravada, certo? Bom, gente, então, assim, durante a aula, foi aqui nessa turma, né, que eu acho que foi Priscila, uma que estava sentada aqui, né? Foi você? Olha, Priscila, olha que coisa, eu me lembrava que era a loura que sentava aí e não me dei conta de que poderia ser você. Mas, assim, por conta, inclusive, da provocação de Priscila, eu resolvi, como vocês já estão vendo aqui no quadro, né, eu abri um parênteses no tema da ação penal. A gente volta para um estudo mais verticalizado de ação penal em sequência, mas eu preferi traçar logo para vocês um panorama mais abrangente possível de como é exatamente que esses conceitos operativos que constituem a base da nossa técnica, como é que eles podem ser manejados num processo criminal. E especialmente nessa peça que vocês vão elaborar como método de avaliação, né? Essa aqui é em grupo, né? Essa aqui é em grupo. Vai ser a única avaliação, mas quem quiser fazer sozinho também não tem problema. Essa peça, a resposta escrita à acusação, ela abre as portas, o conteúdo que pode ser discutido numa resposta escrita à acusação. Portanto, o conteúdo com o qual vocês vão trabalhar, todo esse... ele resume, na verdade, todas as questões, todas as espécies de argumento que podem ser utilizadas em qualquer fase de um processo criminal. A resposta escrita à acusação, ela serve como uma centralzinha, como um universo reduzido para a gente aprender quais são as questões. O que é que está no meu repertório? Eu vou atuar na defesa de alguém que me confiou a defesa técnica. Qual é o repertório de argumentos que eu tenho, que eu posso usar para desenvolver essa tarefa com eficiência? Observem como a função desses conceitos é de organizar o debate. Você só pode falar dentro do processo, você pode até dizer outra coisa, mas o juiz não vai ouvir. Você só pode falar para o juiz aquilo que você precisa falar para o juiz. E advogar é falar, né? Postular a parte, não só o advogado, mas a parte fala. Ele se comunica para convencer tanto dos argumentos jurídicos quanto da verdade que foi investigada. Eu preciso falar para o juiz. E esse discurso ele está limitado por esses conceitos. Para chegar no juiz, eu preciso traduzir os meus argumentos nesses conceitos que a gente vai estudar e que vão ser manejados, inclusive, todos eles, ação, jurisdição, processo e mérito. Que diabo é mérito de um processo criminal? Tudo isso está na resposta, ou pode estar, a depender das circunstâncias, né? Pode estar na resposta escrita que se vai dar à acusação, logo no primeiro ato do processo. Com a resposta escrita à acusação, eu posso conseguir extinguir o processo sem julgamento de mérito, e essa é uma defesa que eu vou fazer para o meu constituinte. Eu vou extinguir o processo, significa extinguir a atividade de persecução, livrá-lo da atividade persecutória, ainda que ela possa voltar a incidir. Mas eu posso, inclusive, também requerer a extinção do processo, e quando eu estou dizendo isso, é extinção do mover persecutório, por questões de mérito, que vão encerrar o processo com coisa julgada. Eu vou entregar
para o meu cliente, para o meu constituinte, uma solução definitiva. É isso que importa, né? A gente saber o que é que a gente pode entregar para o constituinte e o promotor saber o que é que ele pode entregar para a, né, sociedade que ele representa, este conteúdo todo formatado por esses conceitos que são a base da nossa tecnologia. Vocês entendem isso? Entendem isso? Então, em relação ao trabalho em si, a votação, o senhor vai se dispor, eu posso escolher? vocês escolhem livremente o processo que parecer mais interessante para vocês. Eu já tenho omitir as informações das partes. Hein? Tem que ser um real, processo real. É um processo real, os processos estão todos lá no AVA, inclusive. Eu botei lá 10 em PDF, tudo bonitinho, tá? E na fase de você oferecer eu cortei, né? Eu peguei o PDF do processo e cortei até o instante em que o defensor daquele processo real apresentou a resposta escrita. Então, isso quem vai fazer são vocês, essa peça, tem? Então, só recapitulando, né, para a gente seguir. A gente começou há 2 aulas já, 2 encontros, a falar justamente sobre essa base tecnológica, né, sobre os conceitos que constituem essa base tecnológica, né? O que nós fizemos em seguida foi contar a história de como se constitui essa base tecnológica a partir de um duplo processo de colonização, né? De colonização do pensamento processual italiano, né, que chega pela USP e se expande para o Brasil. É claro que hoje você tem também polos de resistência acadêmica em outros lugares, né? Mas São Paulo ficou tudo muito restrito. Boa noite. São Paulo ficou tudo muito restrito à USP. A USP tem uma hegemonia absoluta em termos de processo penal em São Paulo. Então, onde você tem alguns polos de um pensamento menos conservador, mais crítico em termos de processo penal, no Brasil, é Rio Grande do Sul, com Salo, com Auri, com Alexandre Wunderlich. Minas tem uma boa escola de processo penal também, e o Rio de Janeiro, e a Bahia. A Bahia, nós, né, não sei se vocês já ouviram falar de uma instituição que é o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, né, IBADPP, que foi quem promoveu aquele curso de habeas corpus que eu falei para vocês. Isso é produto de 5 pessoas que se reuniram há 10 anos numa mesa de restaurante e resolvemos fundar o Instituto. Não tinha nada aqui, nenhum polo aqui que aglutinasse o pensamento de processo penal crítico. Na época fomos eu, César Faria, Vladimir, que é professor daqui, Antônio Vieira, que é professor da UXAL, e tinha mais alguém que escapou agora, Rômulo Moreira. Né? E aí de lá para cá, hoje o Instituto tem 10 anos, 11 anos de existência, já fez os melhores, isso aí eu digo sem nenhuma falsa modéstia, os melhores eventos de ciências criminais na Bahia. Quem produziu nos últimos 10 anos foi o IBADPP. Zaffaroni já falou. Vai ter de novo Zaffaroni, né? Eu tive o orgulho, o prazer de entregar o título de associado emérito a Zaffaroni. Depois da palestra dele, eu tinha saído da presidência, eu tinha acabado de sair da presidência. A outra gestão é que chamou ele, conseguiu chamar ele, foi Marina Cerqueira que chamou ele, e eu levei ele para tomar umas caipirinhas com o pessoal do meu grupo de pesquisa na época, aqui no quintal, aqui ali no Campo Grande, né? Um barzinho que tem ali, que é da melhor qualidade, e ele ficou feliz da vida. O Zaffaroni é, sobretudo, de uma simplicidade extraordinária. Assim. Então, nós conseguimos marcar, fazer
de Salvador, uma referência de processo penal e de ciências criminais. A gente, é bom a gente olhar para trás e ver isso, né? Que os caras de São Paulo reconhecem, chamam, a gente participa somos parceiros do IBCCRIM, é muito bacana. Então tem resistência, né? Mas o que predomina é essa influência, essa colonização do pensamento italiano privado, que chega pela USP e se expande pelo Brasil. Então, é uma colonização de um pensamento estrangeiro e do processo penal pelo processo privado, né, pelo processo civil, que, como a gente viu, vem, sobretudo, através dessa pretensão de uma teoria geral do processo. E aí, o que nós fizemos na aula passada foi mostrar para vocês, isso que eu tentei fazer, os prejuízos dessa importação, né? Os prejuízos que essa importação de categorias, essas categorias ação, jurisdição e processo, foram criadas para o processo privado, o prejuízo que produz para o processo penal, vale dizer, para a efetividade dos princípios ético-políticos do processo penal, para as funções protetivas do processo penal, prejuízo que vem para isso com a importação dessas categorias. Aí a gente começou a trabalhar com o conceito de ação. Eu devo dizer logo para vocês que, pensando numa reconstrução de uma teoria do processo penal, talvez a gente tenha que começar a discutir não ação, mas defesa, né? Deveria ser a categoria fundante, não a ação, mas a defesa. E nós simplesmente não temos essa categoria no processo penal. É ação, jurisdição e processo. Curioso, coisa interessante, tem uma passagem de Ada Grinova que ela diz assim: o direito de defesa é o direito de ação do réu. Percebam como ela não consegue entender que a categoria defesa deve ser algo diferente, né, e talvez oposto ao poder de persecução penal que o Estado tem. Mas, enfim, aí a gente começou a falar da ação, eu falei da inadequação do próprio conceito, que enxerga como direito e não como um poder do Estado. Falei dos problemas com aquelas categorias da abstração e da autonomia do direito ou do poder de ação. Falei também dos requisitos de legítimo exercício, né? Que a gente importa 3 que não servem para nada. E aí eu já estou dando dica quando vocês forem apresentar uma resposta escrita à acusação, né? Para essa avaliação, nem se preocupem em arguir ilegitimidade passiva, nem ativa, nem se preocupem em arguir falta de interesse de agir, nem se preocupem em arguir impossibilidade jurídica do pedido, porque eu já adverti vocês lá atrás que essas categorias só servem basicamente hoje para cuidar de patologias que têm difícil inserção no mundo real, né? Vocês vão poder arguir numa peça de defesa escrita possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. São as 3 categorias clássicas do processo civil. Para a gente, o que interessa mesmo é justamente a 4ª categoria, que pensaram só para o processo penal. Talvez precise ser, inclusive, a única. Eu acho que ela dá conta de todas as questões que eu possa, eventualmente, arguir para extinguir um processo penal sem julgamento do mérito. Porque é disso que se trata, a justa causa, né? Que é aquela exigência de uma prova prévia, pré-constituída, indiciária, que vai ser encontrada como regra no inquérito policial. Então, o que vocês vão poder fazer naquela peça é olhar
para a denúncia e olhar para o inquérito policial para ver se o inquérito dá alguma sustentação àquela acusação. Entendem isso? Basicamente, em termos de condições da ação, é a tarefa a se fazer. Agora, tem algumas situações interessantes que podem enriquecer esse debate, né? Porque não vai ser só olhar para o inquérito. Bom, 3 testemunhas falaram, a vítima também disse aqui o que poderia dizer: oh, vou denunciar, vou picar o pau, ou não tem nada nesse inquérito, então eu vou arquivar. Inclusive, dificilmente esses casos concretos aparecem, em que está tudo claro, ou para arquivar, ou para denunciar. Na maioria das vezes há um espaço para você discutir. Por exemplo, eu estou lá com várias testemunhas me dizendo que reconhecem o acusado. Só que esse reconhecimento foi feito e tem de porrada assim, porque o jogo está sendo jogado. Tem inúmeros inquéritos que ainda chegam hoje para a gente em que o reconhecimento é feito por fotografia. O cara foge, quem foi que ele assaltou? Aí pega um banco de fotografias e o sujeito aponta. Isso é o suficiente, considerado suficiente, para que o promotor denuncie, o juiz recebe a denúncia. Quando foi assaltado, o policial, quando era pequeno, o policial na delegacia mostrou um cara de foto. Isso acontece ainda hoje. Aí teve, muito recentemente, teve uma decisão do STJ, da lavra do Rogério Schietti, para dizer, não vale, porque o código, ele estabelece a forma como deve se fazer o reconhecimento, né? Ele diz, olha, o reconhecimento tem que ser feito dessa maneira, e os caras não fazem na delegacia. Isso estava sendo legitimado pelo judiciário, esse tipo de reconhecimento estava sendo legitimado pelo judiciário. Aí precisou o STJ, numa ação que conseguiu chegar lá, dizer, não pode, vai sair anulando um bocado de coisa aí. E como então, é que pode agora? Hein? Como é que pode? Tem que seguir a regra do artigo... Meu Deus, escapou. Mas é um dispositivo que diz, basicamente, que você tem que, primeiro, pedir que o sujeito descreva a pessoa a ser reconhecida, né? Porque, às vezes, ali o reconhecimento já vai por água abaixo, e depois ele tem que ser convidado a apontar o suspeito no meio de outros semelhantes, né? Não é botar 10 brancos e um negro no meio e dizer, e aí, quem foi, né? Então, tem esses procedimentos que os caras não cumprem. Traz o sujeito algemado, assim, ó, foi esse aqui, No meu caso, foi e aí foto, né? Eu era Então, criança, tinha 10 anos. então tem um espaço, eu acho que hoje não poderia. Desacompanhado, não. Eu tava com meu pai. Tá. Então tem espaço para você discutir se aquela informação ali que você está dela tentando se alimentar para entrar com a ação, se ela é válida, né? Se houve algum vício de forma que impede você de considerar aquela informação como válida. Então você tem algum espaço, e eu vou citar os exemplos, né? O tempo inteiro citar os exemplos em que isso pode acontecer para vocês ficarem atentos. Então é um exercício bem interessante de se fazer, certo? Isso. Então, mas aí, ó, quando eu cheguei ali, né, em ação, né, que eu falei para vocês da classificação, né, de como é que a gente pode fazer para considerar uma ação, uma jurisdição e um processo como penais ou não penais. Depois falei da classificação das ações, e terminei falando de como o habeas corpus, que deveria ser a ação mais importante, fica escondido, né? A gente ia começar a examinar já
diversas espécies da ação penal de conhecimento condenatória, né, que era ação pública e privada, a partir, inclusive, da exposição dos seus princípios, das suas bases principiológicas, né, que são, em alguma medida, superpostas e, em alguma medida, completamente contrárias, né? Aquilo que se faz na ação pública e aquilo que se faz na ação penal privada. Aí eu pensei, né, depois que Priscila fez aquela ponderação, né, disse, olha, eu vou tentar uma estratégia, vou abrir um parêntese, jogar a continuidade do tema ação penal um pouco mais para frente, para tentar, antes de tudo, mostrar qual é a utilidade da gente aprender essas ferramentas. Muito disso eu já falei, elas limitam o debate, eu só posso debater sobre isso, e elas, ao mesmo tempo, constituem todo o objeto que pode ser discutido no âmbito de um processo criminal, certo? Então, aí vamos ver como é que isso... primeiro, que conceitos são esses hoje, né? Mas vamos conversar mais um pouco sobre eles para destrinchar quais são as questões relativas a cada um desses conceitos que podem aparecer, né? E aí, talvez o primeiro passo seja a gente partir de uma primeira distinção, né? Eu vou trabalhar esses conceitos e depois eu vou tentar mostrar para vocês como é que eles aparecem aqui na resposta à acusação, né? Aí, talvez o primeiro passo, né, de decomposição analítica seja trabalhar com algumas categorias que vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar disso em processo civil, já devem ter visto muito isso ser utilizado no dia a dia do foro, muitas vezes, inclusive, de forma equivocada, porque as pessoas desconhecem isso, né? A diferença entre questões preliminares e questões de mérito, né? E ainda tem uma terceira categoria, mas que é menos importante, que eles chamam de questões prejudiciais, né? Isso aí é dentro de um momento do seu manuseio? Você vai discutir isso, ou pode discutir isso, no processo inteiro. Tudo que você fala no processo, ou tem a ver com uma questão preliminar, ou tem a ver com uma questão de mérito, ou tem a ver com uma questão prejudicial. A gente já começa a limitar o repertório que eu vou poder utilizar na minha peça a partir dessa compreensão. Tudo que está fora disso não interessa para o processo. E é uma burrice, um erro estratégico eu ficar levantando essas questões. Existe um nome técnico para essa resposta escrita à acusação? Resposta escrita à acusação. Não, Alguns dão apelidos, né, como defesa preliminar, né? Tem alguns autores que se referem a essa peça como a defesa preliminar. Mas, então, a gente já conhece essas categorias aqui. Eu vou deixar, por enquanto, de lado as questões prejudiciais para me concentrar nessa distinção aqui. Alguém se arrisca a dizer o que é que são questões preliminares? A própria dicotomia entre preliminar e mérito já deixa entender que a questão preliminar ela vem sempre antes, né? Ela é preliminar justamente ao mérito. Mas isso é uma ordem lógica que nem sempre faz sentido, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, isso é uma criação, inclusive, do processo civil, e que foi também absorvida como construção jurisprudencial no processo penal, que se o juiz puder, com os elementos que ele tem no processo, ele puder decidir o mérito em favor da pessoa que foi lesada com a nulidade processual, ele não vai reconhecer essa nulidade.
né? Mas ele vai decidir logo o mérito. Em processo penal, se o juiz puder absolver, né, por exemplo, ele foi condenado, como alguém já foi, por um juiz imparcial, ou ele foi absolvido, né, por um juiz incompetente, um juiz que não tinha competência. Aí ele vai lá e processa, e recorre para o tribunal. Melhor dizendo, ele foi condenado. Ele foi condenado por um juiz incompetente. Aí ele argue no recurso, porque o recurso é um prolongamento do processo e, portanto, são as mesmas questões a serem revisitadas. No recurso, eu posso manejar tanto questões processuais também quanto questões de mérito. Aí, no recurso, eu arguo uma preliminar de nulidade do processo, porque o juiz era incompetente. Isso vai para o tribunal. O tribunal olha e diz assim, nossa, se eu for decretar esta nulidade, só vai atrasar algo que eu já sei, que é que esse sujeito não pode ser condenado com essa prova que tem no processo. Entendem? Ele pode ignorar a nulidade e absolver o acusado. Ele só não pode fazer o contrário, né? Porque a forma é garantia do réu. Né? O devido processo legal é um direito da pessoa. Hein? O relator. Sim, no tribunal. Né? Bom, mas enfim, por isso que é importante dizer isso, só para marcar que o fato de a gente ter essa nomenclatura, né, questões de mérito e questões preliminares ao mérito, ela sinaliza para uma lógica, ou melhor, uma cronologia lógica, não necessariamente cronológica, mas que eventualmente pode, mesmo no âmbito da lógica, ser invertida, né, a depender das circunstâncias. Esse princípio da instrumentalidade das formas é uma herança que nós temos do processo civil, né, que assim, tem ensejado a sua aplicação contra o réu. Isso aqui não pode, né? É dizer, olha, não, o processo atingiu a sua finalidade, então o réu é que tem que demonstrar o prejuízo, né, em que essa nulidade o prejudicou para que a gente possa decretar. Quem trilha numa linha garantista tem que dizer, não, forma é garantia. Se violou a forma, para que serve a forma se eu puder violar a forma, né, em prejuízo de quem é o titular do devido processo legal, que é o acusado. Certo? Sim, nenhum problema. Mas, então, isso só para explicar, né, essa nomenclatura. Se for um fato controverso, né? Tipo assim, não há dúvida de que ele é inocente. Não. Ou se durante todo o Ali, processo de conhecimento... Quem tem você quer dizer, para salvar uma forma? Não. Pelo contrário, é porque eu só posso saber se ele é culpado ou inocente se as formas forem cumpridas. Foi o que eu disse aqui na aula sobre que a gente fez a passagem, né, de princípio da verdade real para a teoria do processo. Não existe, para quem, né, faz homenagem ao garantismo, não existe algo como uma verdade fora do processo. O cumprimento das garantias e, portanto, das formas que garantem essas garantias é constitutiva da verdade. Porque essa miragem de uma verdade que está fora, ela não existe. A gente nunca vai chegar a ela. A única verdade alcançável é aquela que se forma com a observância das garantias. Então, mas que questões seriam essas que são logicamente anteriores ao mérito? Que questões são essas? Eu só penso em gratuidade judiciária. Hein? Eu só penso em gratuidade Não. judiciária. Isso não existe em processo penal.
Anulabilidade. Eu anulo o quê? Quando eu digo que eu vou decretar uma nulidade. Questão de prescrição. Prescrição é um problema seríssimo, porque a esmagadora maioria dos operadores do direito acha que prescrição é preliminar e não é. Não é. É mérito. Até no direito civil. No direito civil eu não me arrisco, né? Mas no direito penal é. É porque vocês estudam essa questão da prescrição e decadência. Antes de analisar o mérito no processo civil. Mas se é mérito, veja, aí a gente pode dizer que num processo criminal, quando eu chego para decidir o mérito, tem algumas questões que eu devo arguir antes, mas não necessariamente, né? Eu devo arguir antes porque é mais cômodo para mim, para a minha estratégia de defesa, ter algo que eu possa dizer depois. Se o juiz eventualmente disser, não está prescrito, ok, então vamos discutir a prova. Mas, a rigor, eu posso argumentar com as duas coisas, uma primeiro, outra depois, e a rigor isso não traz nenhum tipo de problema. A prescrição vai levar a uma extinção Com resolução do mérito. Com resolução do mérito. Ó, então, já que o mérito entrou antes da preliminar, né, no nosso debate, na nossa discussão, vamos tentar fazer o serviço inverso, um caminho inverso. Antes de chegar nas preliminares, vamos pensar que diabo é o mérito de um processo penal. Eu não posso dizer somente que é aquilo que não for preliminar, não respondi nada, né? Resposta cretina. O que é que pode constituir o mérito de um processo criminal? Vocês sabem, né? Basta que a gente procure pensar com autonomia, né? Aprender a pensar com autonomia. Vocês sabem o que constitui o mérito de um processo criminal. E para que vocês encontrem o caminho dessa resposta, basta a gente saber perguntar. Vocês, inclusive, eu acho que já sabem perguntar, mas a pergunta está presa aí dentro, né? O que é o processo, se não, um processo criminal, se não um jogo em que o autor acusador pede alguma coisa para que um juiz conceda ou negue, né? Para que o juiz diga a esse pedido sim ou não. Então, o mérito de um processo criminal está dentro desses limites, em aquilo que o autor pode pedir e o que é que o juiz vai dizer para aceitar ou negar. O que é que o autor pede num processo criminal? Pede uma condenação, né? E o que é que ele pode fazer para pedir? Qual é o requisito jurídico que está no Decálogo de Ferraioli para que eu possa ter algo como pena, nula pena, sine o quê? Crime. Né? Então, o que uma acusação é apontar a existência de um crime e atribuí-la a uma pessoa, né? Crime, e, na sequência, pedir a aplicação de uma pena. Ponto. Se esgota aí. É muito mais simples do que no processo civil, né? Que você pode, dizer que é arguir a existência de um direito e pedir o saneamento deste direito. No processo civil, o mérito se enquadra aí. Em processo penal, a gente já sabe o que é apontar a existência de um crime. Aí, a gente precisa agregar uma outra parcela importante, né? Apontar a existência de um crime apontar, ainda que de forma negativa, a existência de condições objetivas de punibilidade, né?
a prescrição, ela atinge o quê? A punibilidade, né? Então, as duas parcelas do mérito de um processo criminal é crime mais punibilidade. Então, eu posso decidir o mérito de um processo criminal para absolver, ou arguindo que não estão presentes as condições de punibilidade, ou de forma negativa, que existe uma causa que afasta essa punibilidade, ou dizendo que não houve crime. Mas todos os caminhos vão levar para isso. Eu não posso discutir o mérito de um processo criminal condenatório, se não amarrado por esses dois vetores aí. Isso é o mérito, certo? Agora, e as questões preliminares, né? Quais seriam? Também não vale dizer tudo que não for mérito. Ou melhor, dizer tudo que não for mérito pode ser um caminho, né? Aquilo que não é mérito no processo criminal e que pode ser objeto de debate tem a ver com o quê? Aí alguém já falou, né? Com nulidades, tem a ver com o processo, né? Vocês já ouviram falar disso, né? De defesa contra o processo, né? Mas, tecnicamente, existe mais coisa que pode ser arguída também, né? Além das questões estritamente, porque tudo depende de como a gente utiliza a expressão processo. Se eu falo, por exemplo, de defesa, em geral, de defesa contra o processo, cabe um bocado de coisa. Mas se eu for pensar nesses conceitos teóricos com os quais nós trabalhamos, aí eu tenho que... eu chego necessariamente a questões processuais estrito sensu e questões relativas à ação penal, né? Que são também questões processuais, né? Porque são diferentes do mérito, mas que tem a ver com este conceito que não se confunde com o conceito ação. Todos vocês já devem ter estudado, talvez nunca tenham conseguido enxergar nessa dimensão para que servem, mas já devem ter estudado sobre pressupostos processuais, né? Já aquela classificação chatíssima que a gente é obrigado a decorar sem entender para que serve, sem entender quando é que eu vou precisar daquilo. O capítulo de frente sobre pressupostos processuais parece que não termina nunca. Tá gravando. Hein? Enfim. Eu não sei se dá para ouvir, porque é muito distante. Mas, assim, só para relembrar, a gente vai precisar lançar mão disso, só para relembrar que pressupostos são esses, que a gente vai precisar trabalhar, né? Quando você for fazer sua defesa prévia, você vai poder questionar a falta de pressuposto processual de validade ou a falta de condição da ação, que a gente já sabe que é justa causa, basicamente. Isso é preliminar, né? Hein? Isso tudo preliminar. Sim, isso é a questão preliminar. Então, você pode arguir essas questões, mas pode também arguir questões de mérito para pedir uma absolvição sumária. Então, é possível discutir mérito no processo criminal na resposta escrita à acusação, que é a primeira ação de defesa, para quê? Para conseguir uma absolvição sumária. Por exemplo, o processo está prescrito e ninguém viu. Você não vai esperar. Por que você vai esperar o processo chegar na sentença? Ou a situação de legítima defesa é tão clara que uma instrução seria totalmente desnecessária. Então, você vai pedir também para absolver sumariamente. Ou a peça acusatória não descreveu um fato criminoso, né? Como acontece, por exemplo, em alguns casos de receptação, em que a peça acusatória diz: fulano foi preso na posse de um automóvel furtado. Não descreveu nada,
Porque se tivesse, inclusive, uma vítima lá sequestrada, a vítima estaria na mesma situação. Ela teria sido encontrada dentro de um automóvel furtado. O crime e eu preciso descrever isso, estar na posse de um objeto que eu sei tratar-se de produto de crime, porque é um elemento típico, precisa estar descrito. Esse lado subjetivo. Aí é uma questão de prova, que é uma das coisas mais tormentosas que existe. Como é que se prova? Em alguns casos, é um negócio bizarro. Por exemplo, o crime de posse ou porte de entorpecente para uso pessoal e para tráfico. As consequências são drasticamente diferentes, né? E como é que você deduz que este cara tinha essa quantidade para vender e esse aqui tinha para usar, né? Quando você prende com 1 tonelada, mas tem ali algumas situações limite, né? Como é que você lida com essas situações? O cara foi pego com 300 gramas, né, de maconha, ou com, sei lá, 10 pacotinhos enrolados de cocaína e com o dinheiro na mão, né? Então tem uma vasta discussão sobre como é que se produz e se é possível mesmo estabelecer essa distinção. Mas, enfim, voltando aqui para o ponto, né? Quais são as questões, como é que se organizam os pressupostos processuais em processo penal? De uma maneira muito semelhante ao processo civil, né? É uma classificação tradicional que vai levar em conta essa dicotomia entre o objetivo e o subjetivo do processo, né? Que é os pressupostos subjetivos, que podem ser relativos a partes ou ao juiz, e os pressupostos objetivos, que são os intrínsecos e os extrínsecos. E se reduz a isso. Quais são os pressupostos subjetivos relativos às partes? Atenção, não é legitimidade ativa e passiva, porque legitimidade ativa e passiva tem a ver com a ação, é outra categoria. Você vai dizer que a parte é ilegítima, você não está trabalhando pressuposto processual, mas condição de exercício da ação, certo? Aqui são as diversas esferas da capacidade processual, né? Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória. Infelizmente, a gente não tem tempo para, gostaria que a gente tivesse para dizer o que é um promotor atuando de forma ilegítima ad processo, né? O que é um réu que não tem capacidade postulatória, ou que não tem capacidade de ser parte. Adoraria que a gente tivesse tempo para descer nessa minudência. Não temos. Está na bibliografia que eu sugeri a vocês, certo? Aqui, ó, essa outra categoria aqui é bem interessante, né? Os pressupostos subjetivos relativos ao juiz. Quem se lembra quais são? Competência e imparcialidade. Esses temas aqui, inclusive, eles têm algumas coisas curiosas. Primeiro, eles são absolutamente interligados. Competência e imparcialidade. As regras de competência, todas elas são construídas com uma exclusiva função: assegurar a atuação do chamado juiz natural, né? O juiz natural é aquele que está definido a priori, né? Que eu não escolho ele para o processo, nem ele escolhe o processo em que ele quer atuar, né? Por isso que eu tenho que prever as regras para que qualquer pessoa possa, antes de cometer o crime, saber quem deverá ser o seu julgador. Então, as regras de competência, porque elas funcionam como desdobramentos do princípio do juiz natural, que é um desdobramento do devido processo legal, elas têm por finalidade, em última análise, garantir a
imparcialidade. A incompetência é um indício de parcialidade, percebe? Quando o juiz é incompetente, há uma presunção de que ele sofre um abalo. Alguém já falou também de imparcialidade objetiva, que é aquela que decorre da observância das regras de competência, certo? Agora, olha que coisa curiosa, que essa categoria aqui nos permite refletir também. Eu disse a vocês que os conceitos teóricos com os quais a gente trabalha é ação, jurisdição e processo. Mas quando a gente vai examinar quais são as questões preliminares, porque, meu amigo, você não disse que esses conceitos estruturam tudo e, portanto, eles deveriam refletir nas questões preliminares? Por que eu tenho as condições da ação? Por que eu tenho os pressupostos processuais e não tenho os pressupostos jurisdicionais? Por que ficou de fora? Não sei, mas eles estão aqui. A competência e a imparcialidade é algo que tem a ver com a própria legitimidade do exercício do poder jurisdicional. Seria totalmente correto se eu tivesse criado uma categoria para falar de incompetência e de imparcialidade como problemas da jurisdição, que só reflexamente atingem o processo. O ato é inválido, o ato processual é inválido porque foi realizado por um juiz incompetente. Então, a incompetência como conceito precede a invalidade do ato processual. Por isso que faria todo sentido eu destacar isto aqui e estudar como requisitos da jurisdição, de legitimidade da atuação jurisdicional. Mas criou-se uma tradição de se falar somente de pressupostos processuais objetivos ou subjetivos relacionados ao juiz. Certo? Aqui, é o que mais claramente aparece naquilo que a classificação chama de pressupostos objetivos, é aquilo que mais claramente aparece o problema do processo mesmo, Os extrínsecos seriam aquelas coisas de fora do processo. Eu tenho críticas a essa classificação, porque o que é que o professor de processo civil ensina que são pressupostos extrínsecos? Coisa julgada e litispendência, que são coisas que estão fora do processo e que impedem que o processo se constitua. Mas como é que uma coisa que está fora do processo pode ser um pressuposto processual, Algo que a gente, como regra, encontraria dentro do processo. Eu sugiro uma solução diferente para isso daqui, para essas questões. Por exemplo, a Frânio Silva Jardim resolve isso, é um puta processualista do Rio, ele resolve isso assim, esses requisitos que estão fora do processo e que, portanto, impedem que o processo se constitua validamente, para evitar essa confusão de elementos negativos e que estão fora, porque o requisito não é nem a coisa julgada, é a falta de coisa julgada. Eu preencho um requisito pela falta de alguma coisa. Que o melhor seria levar isto para a ação. Por isso que ele diz que a ação penal teria que ser as condições para o exercício, Possibilidade jurídica, interesse de agir, qual é a outra? Legitimidade, justa causa e originalidade. A ação penal, para que ela seja exercitada legitimamente, ela tem que ser original. Ela já não pode ser a mesma ação com o mesmo objeto, já não pode ter sido tentada antes, estando ou não julgado o caso. É, para mim, uma solução bem mais interessante do que manter essa artificialidade aqui, de pressupostos externos, negativos e externos. Os intrínsecos, o que diz a doutrina,
talvez seja somente aquilo que a gente possa chamar coerentemente de pressupostos processuais, que são os requisitos de validade de cada ato de per si. Então, quais são os requisitos intrínsecos de validade no processo penal? Depende do ato. Eu vou ter que olhar, eu já falei para vocês dos requisitos do interrogatório. A gente vai trabalhar com os requisitos da peça inicial, né, para ver se ela foi produzida validamente ou não. Então, aí não dá para fazer um rol, porque depende de cada ato processual e também da observância do procedimento, né, de como esses atos vão se encadear, certo? Então, já tivemos esse panorama, né? A gente já sabe o que é mérito, já sabe que as questões preliminares são as questões processuais lato sensu ou processuais estrito sensu e ação, né? E as questões relacionadas à ação, né? Já sabemos das dificuldades com essa classificação aqui, e a gente já pode, portanto, pensar em como é que isso pode aparecer na resposta escrita à acusação. Como é que eu vou costurar esses temas na resposta escrita à acusação, né? Aí, eu vou me permitir, primeiro, explicar um pouco para vocês o que é que acontece para que até que alguém seja obrigado a ir bater nas portas de um advogado para fazer uma defesa. O que é que acontece, né? Como regra, o sistema começa a se mover no âmbito da delegacia de polícia, né? A gente vai ter quase sempre prisão em flagrante. Se a gente for pesquisar os processos criminais no Brasil, eu diria assim que 90% deles começaram por auto de prisão em flagrante, né? O que nos dá uma noção da falência da atividade investigativa da polícia judiciária. Não se investiga nada, senão aquela galinha que chega pulando na frente do sujeito, né? Senão aquele conteúdo que já é trazido pela polícia militar. Eu acho que se for analisar, por exemplo, a atuação da Polícia Federal, é inverso, né? Talvez, né? Talvez, porque aí sim você tem, né, também um universo de crimes mais reduzido, tem um investimento maior por parte da... Aí você tem, né, alguma atividade de investigação. Mas aqui a gente está tapando os furos, né, para que o barco não afunde. Mas, enfim, aí você vai ter lá a prisão em flagrante, que abre o inquérito policial, esse delegado vai investigar, vai concluir o inquérito e vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público, quando ele recebe, ele pode fazer uma série de coisas, mas o caminho natural é utilizar aquele inquérito como demonstração de justa causa. Está aqui, a prova indiciária chegou na minha mão, eu anexo a denúncia, PDF no sistema, e encaminho a denúncia, que é uma petição inicial, embasada naquele inquérito, para o juiz. Aí o juiz, é o que diz o artigo 395 do CPP, o juiz, ele vai, quando ele recebe, né, o mandu, ele vai ter que decidir se ele recebe, se ele rejeita, ou até se ele declina da competência, porque faltou um pressuposto processual que, se ele seguisse a partir dali, ele tornaria o processo nulo, né? Então, ele pode também dizer, olha, isso veio para mim, mas não é comigo, e para evitar a anulação, ele declina da competência e manda para outro juiz. Eu já estou aí manejando as nossas ferramentas tecnológicas. E o que diz a lei, o 395, é que ele vai rejeitar com base em questões relacionadas à ação e ao processo. Ele vai rejeitar e receber se estiverem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, né? Ele só examina isso. Aí ele recebe, manda citar, e o acusado, então, vai ter 10 dias para oferecer a sua resposta à acusação. Eu não vou ler agora o artigo, mas
depois a gente vai ter a oportunidade de examiná-lo com mais detalhe. Mas o que diz o artigo 396A do CPP é o conteúdo da resposta à acusação, né? Na defesa, o acusado poderá alegar. Aí o que a gente vê, em outras palavras, é basicamente que o acusado pode alegar falta de pressupostos processuais, falta de condição da ação e também pode alegar questões de mérito, né? Quando ele alega essas preliminares, né? Olha, doutor juiz, o senhor recebeu, mas está errado. Ele força o juiz a rever a decisão que recebeu precariamente a acusação, né? Que recebeu preliminarmente, que não rejeitou preliminarmente. Então, a defesa pode dizer, olha, o senhor precisa se retratar dessa decisão que deixou, ou que recebeu essa acusação contra mim, por falta de pressuposto processual, por falta de justa causa, por exemplo, né, de uma condição da ação. Mas ele pode também, a defesa, dizer, cumular ou não este pedido com outro que diga, ok, as condições estão presentes, mas eu sou escancaradamente inocente, ou está prescrito o crime. Ele pode, portanto, já aqui, nesse primeiro momento, pedir para ser absolvido. Aí o juiz vai ter que, bom, ele pediu absolvição sumária, ele tem que olhar se tem crime, olhar se o fato é típico, se é antijurídico ou culpável. O próprio 397, que é o artigo que trata da absolvição sumária, diz: a absolvição sumária terá por fundamento. Aí dá. São todos fundamentos que sinalizam para a existência de alguma causa que retire claramente qualquer dos elementos da definição analítica de crime. Ou não houve fato que possa ser atribuído ao autor, ou o fato não é típico, ou sendo típico não é antijurídico, ou sendo antijurídico não é culpável. E se nada disso couber, ele pode dizer, mas está prescrito. Percebe? Então, o que vocês vão fazer na peça de defesa preliminar é isso, dentro dos limites que seja possível, né? Porque, inclusive, alguém pode dizer assim, isso é importante, mas e se o advogado não tiver o que arguir? Ele precisa inventar. Vocês, como estão fazendo um exercício, precisam, né? Vocês têm que fazer a defesa que vocês imaginarem possível, porque eu preciso ver se vocês sabem. Mas em alguns casos, o advogado, e aí entra muito o feeling estratégico do profissional, né? Ele pode dizer assim, olha, não adianta arguir uma preliminar idiota, porque eu perco a seriedade do meu argumento, né? Então, vamos deixar esse processo seguir. Eu não vou pedir uma absolvição sumária agora, porque eu acredito que eu consigo a absolvição durante a instrução, sem precisar me desmoralizar aqui com uma tese que pode produzir até antipatia por parte do juiz. Então, nesses casos, ele não precisa e ele não deve mesmo, como regra milenar de estratégia, ele não deve se manifestar sobre o mérito. Porque quando ele faz isso, quando ele diz, eu não vou pedir absolvição sumária, não vou arguir nulidade, não vou arguir rejeição, eu vou levar para discutir isso no mérito, ele não deve antecipar para a acusação qual é a sua tese. Ele não deve sinalizar com a fragilidade acusatória, porque ele dá oportunidade a que a acusação corra atrás para reforçar a acusação naquele ponto. Ele deve, se ele viu a fragilidade ali, o que ele deve fazer é silenciar, deixar que a instrução aconteça. Aí é que entra a diferença, né? Tem, assim, eu conheço muitos defensores que são muito bons professores de direito penal, né? Até são muito bons advogados conhecedores
de direito penal e de processo, mas são anti-estratégicas, né? Cometem erros bizarros do ponto de vista estratégico. Há todo um aprendizado que só se aprende na prática. Exige um pouco de sensibilidade, né, no trato com o cliente. Um advogado criminal, ele precisa ser discreto, ele não pode se expor, porque ele acaba expondo o cliente dele também, né? Então, há toda uma arte estratégica. Agora, essa competência estratégica, ela não brota do chão, ela demanda experiência, mas também demanda conhecer o mapa. Sem conhecer o mapa do território, pode ser o melhor estrategista do mundo, né, que vai levar as tropas para um terreno alagadiço, vai morrer todo mundo. Então, esse é o desafio, né, de alguém que quer se tornar, né, um ator do sistema de justiça criminal, é conhecer esse mapinha aqui. Isso aqui que eu estou dando para vocês, simplificar dessa forma, dizendo ou você vai discutir o mérito, ou vai discutir uma condição da ação, um pressuposto processual dentro desses limites aqui, é ouro em pó. Que assim, eu demorei minha vida para descobrir, né, como, para que serve exatamente, né, aquilo que pode parecer uma masturbação teórica, né, quando é mal dado, né, quando é mal apresentado. Então é isso, né? Esse é o conteúdo da defesa preliminar. O momento do seu manuseio a gente já sabe, né? Precisa ser ali, né? Serve para quê mais? Se eu for discutir no mérito lá adiante, aí eu já preciso também arrolar minhas testemunhas. O momento de arrolar testemunhas no momento da defesa preliminar, certo? Os temas a gente já sabe quais são e também acabei falando de passagem sobre os objetivos. Dar fim na atividade persecutória. Tirar do seu constituinte aquele sofrimento. Acabou o processo. Ou porque houve alguma nulidade, ou porque eu vou lhe absolver o mais rápido possível. Professor, eu acho que eu não entendi essa questão de a desvalorização da defesa nessa questão do... Eu conhecendo a condição de falidade da Polícia Civil, a fragilidade da denúncia, por que eu descartaria essa possibilidade? Não, veja, mas entenda, se você tem convicção de que você pode ter êxito na sua alegação e conseguir uma absolvição sumária, aí tem que jogar as fichas todo logo, né, para você conseguir resolver o problema do sujeito da forma mais rápida, porque o processo impõe um sofrimento, né, um custo ao acusado, né? Mas essa é uma decisão assim, que é muito difícil, né, você encontrar o limite. Olha, aqui eu posso arguir isso, né, mas qual é o risco de eu já mostrar para o Ministério Público quais são as fragilidades do processo, para que o promotor possa já ir construindo o contradiscurso dele, entendeu? Já ir ficando atento a qual vai ser a linha de argumentação. Doutor, no campo prático, considerando esse dado de 90% do processo já com então a princípio não está atuando. É comum, nessa fase, hoje, prática do médico? Absolvição, sim, algumas vezes. Eu já fiz isso lá na 7ª Vara, algumas vezes. Não eu, né? Mas porque coisa curiosa, o que diz a lei é que quando o acusado apresenta a defesa escrita, o que tem de fazer o juiz é decidir se absolve, se não absolve sumariamente, se extingue ou se não extingue sem julgamento de mérito. Ele tem que fazer isso. Se ele decide que não vai extinguir nem sem julgamento de mérito, o que é que ele vai fazer? Marcar audiência de instrução e julgamento. Aí tudo vai acontecer numa assentada, numa audiência em que tudo deve, em princípio, se resolver, depois da instrução regular, que acontece nessa audiência. Eu postei, inclusive, no AVA, um curso que a OAB fez há algum tempo, me chamou para fazer, foi Thaís Bandeira, que é professora daqui, que me chamou,
que é um curso sobre audiência criminal, né, em que a gente fazia ali, né, as ações, mas dizendo, né, olha, a gente só está aqui porque houve o recebimento da denúncia, porque houve, né, para o cara se situar. O que a gente vai tentar evitar é essa parte, né, que o cara chegue nessa audiência de instrução e julgamento, né? Aí, mas eu estava falando de quê mesmo antes disso? Eu acabei... Era algo importante, não queria me esquecer. Alguém lembra aí, pelo amor de Deus? Eu vou ficar puto se eu sair daqui e me lembrar. Não, tratando desse dado da peça acusatória, é partir de É só olhar na formulário. sem investigação. Do ponto de vista prático, é comum essa... Sim, aí eu falei de uma que eu... Sim, aí... me lembrei. Então, o que é que os caras fazem, né? Os juízes costumam fazer? Quando, eu, Ministério Público, já ofereci a denúncia. Ele manda citar e o acusado apresenta a sua defesa, dizendo isso que o promotor está dizendo não faz sentido, eu preciso ser absolvido, o processo precisa ser extinto. 9 entre 10 juízes, o que fazem quando vem uma peça... Quando vem aquela peça que não reage contra o processo, que não pede absolvição sumária, ele marca audiência, logo, né? Então, ok, vamos marcar audiência. Mas quando tem alguma alegação de falta de pressuposto, etc., ou absolvição sumária, o que é que ele faz? Ao invés de decidir, ele abre vista para o Ministério Público, para que o promotor se manifeste sobre a defesa. Está errado, não está previsto na lei, a lei não prevê isso, e há uma curiosa, paradoxal violação ao contraditório, porque e eles fazem isso, eles mandam ouvir o Ministério Público justamente em nome do contraditório. Se a defesa alegou algo que pode matar o processo, eu preciso ouvir o promotor antes para dizer, pelo amor de Deus, me dê um argumento para eu não absolver sumariamente, né? É o que se faz. Na verdade, o contraditório aí é entre a peça de denúncia e a defesa. Esse é o contraditório, eu não tenho que ser ouvido mais. Mas quando é para chancelar a absolvição sumária, eu não perco a oportunidade, eu digo, ok, está correto, o que a defesa está alegando está correto. Agora, já aconteceu de eu dizer, ok, o que a defesa está correta, alegando é correto, e a juíza da vara onde eu trabalho não absolver. Mandar marcar audiência de instrução e julgamento. O dono da ação, que é o promotor, está dizendo, é para absolver. Ela, não, as partes não têm razão. Olha que coisa curiosa, né? Um juiz dizer, as partes ambas estão erradas, quem está certo sou eu, o juiz. E aí eu designo a audiência de instrução e julgamento. Então é isso, minha gente, que vocês vão fazer. Quem quiser, já vai olhando lá, né, para ir se habituando com aquilo que pode parecer inicialmente um labirinto, né, caminhar pelas peças do processo, que nunca teve acesso a um processo criminal, mas na segunda lida você já entende tudo o que está acontecendo ali. E acho que é um exercício que vale a pena a gente fazer. Segue então a sequência. Como assim? Da etapa do processo até chegar... Sim, mas veja, depois da absolvição sumária, que foi negada, em sede de alegações finais, você pode pedir tudo de novo, percebe? E se o juiz condenar, você vai pedir aonde? No recurso, mas são sempre as mesmas questões, sempre os mesmos temas. Eu li o primeiro caso lá.